hoje falei, nas semanas anteriores, que falaria sobre um assunto um pouco diferente, aproveitando a audiência da música da minha vida, porque eu tenho travado uma luta fora daqui e tem coisas que é legal deixar claro para todo mundo, porque as pessoas às vezes não imaginam, né? É um desabafo, é uma história que vou contar, porque na verdade é a minha história, ou no mínimo metade da minha história. E também gostaria de saber se no final, né, se eu estou errado ou estou certo. De repente eu estou errado e não estou me dando conta achando que eu estou certo. Por isso vou aproveitar esse espaço aqui, Rafa, que é o momento mais ouvido do rádio em todo o Paraná, para fazer esse desabafo misturado com história. Renato, eu posso falar com carteirinha aqui, que sou testemunha da sua luta pelos animais. Visitei quando você tinha aquele terreno lá perto, lá em Pinhais? Em Pinhais, muitos animaizinhos. E eu fico muito emocionado com isso e a gente fica muito... É porque você gosta de bicho também. Sabe com quem que eu sonhei esses dias? Você não vai acreditar. Com quem? Com aquele teu gatinho lindo branco que você tinha que morreu. O Clóvis. O Clóvis. Sonhei com ele, cara. Maravilhoso também. E assim, para quem não. Isso aqui não é uma coisa que fica fechada, mas eu quero deixar em aberto aqui que o nosso querido Renato Gaúcho cuida do meu cachorrinho até hoje, porque eu mudei para um apartamento e ele acabou ajudando nesse caso aí. Ele é bravo, viu? Não, ele é bravo. Ele gosta de brincar, mas às vezes ele dá uns faniquitos dele. Sim, ele é. Mas é um gente boa. Gente boa. Gente boa. Pois então, desculpe estar usando esse horário, porque é basicamente do ouvinte, para contar uma história que é minha, mas enfim, é um pedaço de história que alguns conhecem, como o Buduto, mas outras pessoas não. Vou ter que colocar para fora algumas coisas que estão me segurando. E que uma luta que eu tenho tido e que gostaria que você ficasse aí, viu, Rafa? Tá bom. Se você... Não, mas com certeza. Você sabe que eu tenho duas paixões na vida, uma é o rádio e a outra, que é minha profissão também, meu ganha-pão, né? E a outra são os animais, que mais do que paixão é minha missão. Os mais antigos sabem que eu também fiz uma incursão na política. Isso faz mais de 2 décadas atrás. E quanto mais tempo faz isso, mais eu gosto. Não posso dizer que foi uma coisa boa ou marcante, porque eu não me adaptei. Eu gosto de explicar assim, viu? Não foi uma coisa que eu achei que pudesse fazer bem. E eu gosto de fazer bem as coisas. Não me vi falando aquele idioma lá dos caras. Como percebi que eles também não falavam o meu, né? Uma coisa meio diferente, assim. Quis parar já no primeiro mandato de deputado, mas aí me convenceram a ficar mais um. E já no primeiro ano do segundo já aconteceu uma coisa lá que já disse, rapaz, não devia ter sido. Aí foi até o último dia e piquei a mula. Não foi uma coisa ruim de todo, porque apresentei vários projetos bem razoáveis, viu? Apresentei. 7 ou 8, dos quais, felizmente, foram aprovados, inclusive um de que muito me orgulho, que é em defesa dos animais. Sim. O Código de Defesa dos Animais. De qualquer modo, eu logo percebi uma coisa que eu não sabia. Quem está de fora não sabe, né? Depois que você entra é uma coisa. Lá fora você pensa assim, ó. A hora que eu conseguir pegar um projeto desse e aprovar, nossa senhora, não é assim. Vai dar certo. Não vai é dar assim. Tudo certo. Você aprova, mas depois na prática, aprovar um projeto você percebe que transformá-lo em lei não significa quase nada, viu? Porque precisa de ser aplicado. E aí é que vem a dificuldade. Simples assim, entendeu? Paciência. De qualquer modo, ficou muito claro que não era a minha praia e eu procurei sair até para não ocupar o lugar de outro, né? Embora tivesse potencial de voto, sempre tive para seguir adiante. Todo ano, inclusive, de para-eleição, vem gente da minha casa querendo me carregar de volta. Não pela minha beleza, viu? Não é pelos meus olhos azuis. Não. E nem por amizades. Tem cara que passa 4 anos sem me dar uma ligada, aí no dia... E sempre tem, né? Entendeu? Mas olha só. Sabe o que é? É potencial de voto. Para quem não entende de política, os partidos e os políticos também vivem disso, né? Se tem muitos candidatos com bastante votos, vários deles tendem a ser eleitos. E quanto mais eleitos, mais o partido fica forte.
Resumidamente é isso. Em política o que conta é isso, né? É voto, né? Quanto mais voto, melhor, porque um partido que tem vários carregadores de voto, os caras nem precisam se eleger, mas carregam bastante. Aí, em vez de 5, eles aprovam 6, 7, 8, 10. Tem gente, cara, na Câmara Federal tem isso. Mas... Tem cara que fez 11 mil votos e eleito. Por quê? Porque teve um carregador que fez 1 milhão. Por exemplo, Tiririca. Tiririca. É isso aí. Uhum. Bom, durante esse tempo aí que eu fiquei na Assembleia, tentei fazer alguma coisa relevante em favor dos animais abandonados. Algo pessoal. Procurei um terreno grande durante um tempo, até que consegui comprar um terreno no Tatuquara. 12 hectares, gente. Não, desculpe. 12 mil metros quadrados. Muito grande. É aquele, São né? 2 hectares, se não me engano. Lindo. 12 mil metros. Plano, bem escondidinho, poucas casas próximas para não incomodar ninguém, né? Contratei um mestre de obras para construir as baias, com proteção para os dias de frio e chuva, cercamento completo com palitos, olha só de palito. Gastei o salário de 1 ano e meio da Assembleia. Naquele tempo o ganho líquido de um deputado não era como agora. Era de R$5 mil o líquido. Hoje está 30 e pouco. 36 mil reais, né? 32, 36 mil. Então não era como... Enfim, mas era uma grana, sem esquecer um belo de um solário para os dias de sol para os cachorrinhos. Uma casinha bem bonita para os futuros caseiros, né? Olha, o meu salário na Assembleia, eu fui jogando todo mês nessa empreitada. Foi o momento em que eu comecei a ganhar melhor no rádio também, de modo que só o que eu ganhava ali, no rádio, eu vivia bem e aguardando que ganhava como deputado para ampliar a minha obra canina, digamos assim, né? Só que adivinha? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Sabe quando dá tudo errado? Eu não estou falando de 90% errado. Estou falando 100%. Tentei vários casais de caseiros. Um deles saía para beber no boteco, só voltava à noite. A dupla, não é só o homem, não. Os dois. Os dois. A mulher dele ficava dentro de casa no sábado e domingo, fazendo não sei o quê. Os cachorrinhos latiam de fome e ninguém ia dar comida. Misericórdia. Algum tempo depois, meu caro Rafa, meu caro pastor, já com outros empregados, os problemas aumentavam. Ao descobrirem que eu tinha um abrigo naquele lugar, todo dia de manhã, o caseiro saía para ir no boteco comprar pão e encontrava 2 ou 3 cães amarrados com corda no portão. Mais uma pobre cadelinha prenha, pronta para dar cria, mais 2 ou 3 caixinhas lotadas de bicho, cachorro, gato. Mas isso não era só de vez em quando. Era todo santo dia. Quando a notícia da existência do abrigo se espalhou, era todo dia. Eu tinha rádio de manhã, tinha assembleia à tarde, de modo que não podia ir muito seguido lá, né? Mandava alguém da minha confiança 3 vezes por semana, mas também não era o ideal. Mesmo assim, ia me virando. De repente, estourou um outro problema. Os cachorros começaram a brigar. Mas sabe, de repente, começou aquela brigaiada do capeta. E sabe, briga feia, de um tirar pedaço do outro. Nessa época, eu tinha um veterinário que ia lá umas 2 vezes por semana para dar vacina, né, dos bichos, resolver as coisas assim mais graves. E eu falei para ele: Vilmar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, cara? Você é veterinário, você sabe. Eles nunca agiram assim, nunca brigaram desse jeito. Estão tão furiosos por quê? Será porque o abrigo está pequeno? É que todo dia tem um monte aí na frente, eu não tenho coragem de deixar na rua. Ele falou: então, eu acho, Renato, que não é isso, viu? Cachorro só se comporta assim quando tá com fome. Meu Deus do céu. Com fome. Mas que absurdo, Vilmar. Você sabe que eu torro todo o meu salário comprando a ração para eles, rapaz. Você testemunha disso? Não, você tá enganado. Pode ser qualquer outro motivo, menos esse. Eu disse aquilo e ele ficou quieto. Mas fez aquela cara assim, sabe? Até que alguns dias depois, um morador ali perto do abrigo, que tinha ajudado, inclusive, a construir as baias, pedreiro, vendo eu chegar e me chamou: ô, seu Renato, dá pra gente trocar uma palavrinha aí? Vixe. Claro, cara. O que é? Sabe o que é? Eu sei que não é da minha conta,
Mas é que eu tô precisando falar pro senhor porque é uma coisa bem grave, viu? Eu acho uma puta de uma sacanagem que estão fazendo com o senhor. Cara, você tá me assustando. Desembucha, o que tá vendo? Sabe o teu caseiro, o Leandro? Então, ele tá te sacaneando. Me sacaneando? Como assim? A ração que o senhor compra pros cachorros, ele tá vendendo. Meu Deus do céu. Mas como vendendo, Maldade. criatura? De que jeito? Maldade. Vendendo pra quem? Pra um pet shop que tem ali na rua de cima. Os caras descarregam aí, eu vejo aqui de casa, no instituto, aquele monte de pacote. Meia hora depois, ele sai pelo portão de carrinho de mão, levando 3 daqueles pacotões assim grandes. Dali a pouco ele volta e faz mais 1 ou 2 viagens. Misericórdia, Jesus. Seu cara, você não tá falando sério. Pior que tô, por essa luz. O vadio vendia por 5, 6, 7, 8, 10 vezes menos o que eu virava no Guedes para comprar. Pelo menos agora eu sabia por que os cães estavam se carneando, né? Nas baias. Era fome. O Vilmar tinha razão. Eles estavam morrendo de fome. Misericórdia. Aquele verme estava roubando a comida dos cachorros e vendendo para comprar, sabe o quê? Crack. Só depois é que eu fui descobrir, né? Meu Deus, Renato. Você vê o casal dizendo, eu preciso trabalhar, coisa e tal. Não imaginava. Olha, eu nem entrei na chácara esse dia, juro. Naquele estado em que eu fiquei, eu era capaz de matar aquele infeliz. De repente começaram a construir um conjuntinho ali de moradia, de apartamento ali perto. Uhum. Depois mais uma casa ali do lado. Olha, quando eu cheguei, cara, tinha uma casa ali a 2 terrenos na minha, outro mais adiante, outro lá do lado. Bem descampado. Era deserto. É. E aí começou de repente era um lugar destinado já pela prefeitura, eu não sabia, para construção de residências. Eu já desanimado com tudo aquilo que tinha acontecido, 3 ou 4 anos, 5 já achei que era hora de abortar o sonho. Coloquei um vigia para evitar que os vagabundos viessem depositar bicho ali no meu portão, até porque não cabia, né? Não tinha mais condição de cuidar de mais ninguém. Eu também, viu? Tava bem fraco de finanças, até que já tinha gastado tanto dinheiro. Fui achando um lugar por aqui, outro ali, arranjando um lugar para cada cachorro. Outros deixei numa chácara de um conhecido, em troca de uma mensalidade. 12 deles, os remanescentes, estão até hoje na casa da minha secretária. Uhum. Ela está com eles lá. Quer dizer, agora são 10, porque 2 faleceram. Tadinhos, puxa vida. Estavam muito velhinhos, né? Aliás, é o tipo que ninguém quer, viu? Os velhinhos doentes. Sobraram, né? Ficaram na fundação. Prometi que só fecharia aquele lugar quando o último cachorro conseguisse um lar. Ou então, morresse. Alguns anos depois, cumpriu-se, né? O sonho tinha dado o seu último suspiro, porque, sinceramente, foi uma batalha inglória. Aliás, para quem não sabe, e para quem sabe, quem cuida de cão, não tem batalha mais inglória do que cuidar de cachorro. Não é fácil. De bicho. Não é fácil. Todo mundo adora cachorro. Todo mundo adora gato. Todo mundo adora os bichos. Agora, na hora de ajudar, meu irmão. E quando tão saudáveis, né? É triste querer muito uma coisa, batalhar e depois de anos de luta perceber que foi tudo em vão. Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu sonho era criar uma estrutura grande em que eu pudesse abrigar centenas de animais que estavam nas ruas, aqueles que estavam doentes ou sofrendo maus tratos, precisando de cuidado médico. Na verdade, no começo, o sonho é tão alto que não parava por aí. Minha ideia era de que aquele abrigo fosse apenas o primeiro de outros tantos, até porque na minha cabeça eu ia receber ajuda de muita gente. Na prática, não recebi ajuda de ninguém. A única ajuda que eu recebia era cachorro lá amarrado na frente do meu portão lá. Centenas de pessoas começaram a me procurar para jogar bicho doente, bicho idoso, filhotes, como se eu fosse um órgão do governo. E tinha pessoa que reclamava. Exigia, claro. Exigia. É. Sabe? Enfim, né? Tudo ao contrário do que eu imaginei. Ajuda nenhuma. Gente jogando seus problemas pra cima de mim, um monte. Percebi que todo mundo diz que gosta de bicho, mas na hora H pra ajudar, meu irmão, não é, mano?
Num mundo em que muitos pais, né? É isso que eu penso de vez em quando. O que você queria, Renato Gaúcho? Tem pai que deixa o filho passando fome. Vai aquele que cuida de cachorro e gato. Tem isso também, né? É muita ingenuidade a gente pensar nisso. Bom, foi uma decepção. Enfim, durante algum tempo eu decidi que continuaria ajudando, assim, quando encontrasse bicho sofrendo pela rua, coisa e tal, mas nunca ia fazer nada parecido com aquilo que eu tinha feito. Na minha época de política, eu fiz um grande amigo na Assembleia. Você conhece jogamos sinuca lá? Não digo o nome dele. Eu não estou dizendo o nome de ninguém aqui. Claro, sim, mas eu conheço. Mas você conhece o pastor, jogamos sinuca junto? Sim. Lembra? Uhum. Então, ganhamos todos, inclusive. Inclusive fomos campeões. Campeões. Eu fiz esse grande amigo na Assembleia, não vou dizer o nome dele porque nem pedi permissão. Mas eu lembro que a gente votava junto em qualquer matéria. A gente nunca fez parte, assim, nem da bancada da situação, porque quem está lá, ou faz parte da bancada da situação, vota com o governo, ou é parte dos contrários, né? Bancada da oposição. Éramos uma bancada só de 2. Independentes. O que eu decidisse, ele apoiava, sem fazer uma pergunta, e o contrário também era verdade. Onde, inclusive, um outro deputado comentou, um cabeça branca. Olha, vocês dois são a menor bancada daqui, mas em compensação a mais confiável, viu? Nunca vi uma bancada tão unida quanto vocês dois. E o Vera que era, viu? Então, esse meu amigo era pastor. Pertencia a uma grande igreja, que também não vou dizer o nome, e tinha orgulho disso. Sabe aquele cara que acredita naquilo que faz? A gente nunca conversou sobre religião. Até porque eu nunca fui religioso, né, de frequentar a igreja. E ele sempre respeitou isso, nunca tentou me doutrinar, por exemplo. Nunca. Isso é importante. Né? Na época eu viajava bastante para São Paulo. E ele era natural, era paulista, né? Ele vivia dizendo, cara, quando voltar em São Paulo, me diz, se tiver curiosidade, vá visitar a nossa igreja tal lá, na Avenida Santa Amaro. Me lembro até hoje. Rapaz, na Avenida enorme. Santa Amaro, porque ele tinha trabalhado lá. Então ele tinha saudade de lá. Sabe, repito, o cara que acredita naquilo que ele faz. Eu sei. Entendeu? E na verdade eu não lembro direito se ele tinha começado lá ou se atuado lá. Não me lembro. Eu sei que ele tinha, sempre falava isso. Vivia dizendo. E por um motivo ou por outro nunca aconteceu. Até que já alguns anos depois de deixar a política, coincidiu de eu ir a São Paulo de novo. Já não estava mais na Assembleia. Ele parece que ainda estava. Eu já não estava mais. Lembro que eu acordei cedo no hotel lá em São Paulo, umas 5h30. Liguei a televisão do quarto. Tava passando, adivinha o quê? Um desses programas religiosos. Sim. E justamente da denominação a qual pertencia o meu amigo pastor. Eita, rapaz. Mas eu lembrei dele assim, sabe, na mesma hora, né? E aí, o cara falando, viu? Daqui a pouco, e ele dizendo, vai lá conhecer a nossa igreja tal, vai lá na avenida. Olha, parece que... Tinha sido macumunado ali, né? Era na João Dias, se não me engano, eu não me lembro. Esse cara era bem do centrão. Então, eu ali no quarto de hotel, televisão ligada, naquele programa religioso, enquanto o pastor falava na TV, né? Ficavam fixados ali na tela os endereços dos templos e horários das visitas, das reuniões. E quando eu bati os olhos naquele endereço específico que o meu amigo sempre mencionava, sabe, me deu aquele clique, eu li ali, parece que eu vi o meu amigo pastor falando e disse, cara, olha ali aquele endereço que ele sempre falava. Eu dei uma olhada assim, né? Meu compromisso era 10h30. Isso era umas 6h30 da manhã, no número 7. Acordei bem cedo. Eu resolvi pegar um táxi e ia estar lá. Vamos dar uma olhada, então. Para dar uma olhada. Claro. Dar uma olhada. Cheguei lá, umas 7h30, por aí. Paguei a corrida, subi a escadaria, tinha uma escadaria assim, o templo ficava assim um pouco no alto. Havia bem pouca gente dentro da igreja, mas uma coisa imensa. Majestoso, né? Se não me engano, as almofadas, as fileiras eram, puxa vida, as poltronas acho que eram azuis. Eu não lembro. Enfim, subi aquela escadaria, bem pouca gente, só lá na frente, nas 2 ou 3 fileiras na frente, o lugar imenso, sabe? Fileiras de poltronas. Foi lá na frente, sentei, daí a pouco veio um rapazinho, parece que é obreiro, o nome dele, né? Isso. Veio um rapazinho, perguntou meu nome ali, eu sentei, fiquei ali olhando, né? E ele veio.
tinha vários ali conversando com aquelas pessoas que estavam sentadas, e ele me perguntou alguma coisa, eu não lembro exatamente o que, se eu precisava de alguma coisa, ou motivo por que estava ali. Enfim, a gente ficou conversando, não lembro exatamente o que, e eu disse que não precisava de nada, e acabei contando para ele que estava ali para conhecer a igreja, porque tinha aquele amigo, né, que morava em Curitiba, e que várias vezes me disse, vai lá conhecer a igreja. Acabei contando isso para ele. Né? Que ele estava em Curitiba e ele não conhecia. Dei o nome completo, mas ele não conhecia. Enfim, não fiquei ali mais do que 10 minutos, pastor. E escuta o que aconteceu comigo, pastor. Meu Deus do porque céu. Eu nem falei ainda, estou arrepiado. Eu também. Eu nem falei ainda, estou arrepiado. Olha, eu lembro que eu olhei a imagem do Cristo, eu sentado, o rapazinho saiu, ali foi tratar o dia da pessoa. E eu fiquei olhando a imagem de Cristo. Fiquei ali, olhando aquele silêncio ali, um burburinho aqui, daquele pastor aqui, mas aquele silêncio assim. Eu olhei para Cristo assim, braços abertos, pregado naquela cruz lá em cima. E eu senti vontade de perguntar alguma coisa para ele. Mas sabe quando você quer perguntar, mas não sabe o que é? Sabe? Você fica naquela agonia, quer perguntar, O Espírito Santo se movendo, era alguma como coisa. Não, era como se ele viesse ali em pessoa. Eu disse, cara, você ficou tanto tempo querendo, pergunta. E aí daquele branco, é tanta coisa, não sei se é tanta coisa ao mesmo É tempo. uma presença diferente, né? E eu fiquei olhando e me perguntando, querendo perguntar alguma coisa para ele, enfim. Repito, não fiquei ali mais do que 10, 12 minutos. Olhei por Cristo, senti aquela vontade, não sabia o quê. Era uma coisa assim que estava me sufocando, mas que não atinava. Não sei por que, se era muita pergunta, ou deu branco, não sei. Só sei que me senti engasgado, assim, sabe? Com aquilo trancado no peito, na garganta, que eu queria botar para fora, mas não conseguia. E aquilo foi se tornando assim, uma vontade irresistível. E me deu ao mesmo tempo vontade de chorar. Rapaz. Mas uma vontade. Eu estava me levantando da poltrona. E aí dei de cara assim com o pastor, e o pastor olhou para mim, e eu fiquei com vergonha de começar a chorar na frente dele. Que coisa, Chico. Não, demais. Puxa vida. Sabe, fiquei com medo de começar a chorar com um idiota, e aí mesmo que ele vinha pra cima de mim, perguntar o que eu precisava, tudo, né? E aí fui pro corredor, botei o óculos escuro, que eu sempre carrego comigo, e fui ao corredor me perguntando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu me perguntei. Por que ele levou você até lá? Eu não sei se eu perguntar para ele, o que eu tô fazendo aqui? Eu não... Sabe, uma coisa assim, e fui caminhando pelo corredor, aquele silêncio todo assim, e aí começou a sair pergunta. Aliás, o que eu estou fazendo no mundo? Eu perguntei. Tudo bem que, de um certo modo, eu era um cara bem sucedido, tinha conquistado sucesso no meu trabalho, era uma pessoa querida por muita gente, admirada, abençoada. Quer dizer, em tudo não, né? Porque eu quis muito ser útil para os bichos e não conseguia. Não na medida do que eu queria, embora eu faça o que posso. Só que eu não estou falando de coisa pequena. Eu estou falando de coisa grande. Eu sinto que não nasci só para isso. Sabe? Porque eu não estou falando de trabalho, de serviço, profissão. Estou falando de algo mais. Servir. Porque eu sinto que eu tenho uma missão. Mas que missão é essa, meu Deus? Saiu a pergunta que eu queria fazer. Naquelas alturas, eu já tinha percorrido todo aquele corredor imenso. Sabe? Estava lá na frente. Tinha transposto a porta do templo, já no segundo ou terceiro degrau da escadaria. E olha, foi uma coisa instantânea, parece que cronometrada. Parecia, estou toda arrepiada. Parecia que tinha sido programado aquilo, cara. Não deve ter passado meio segundo depois daquela minha súplica, eu descendo a escada e perguntando qual é a minha missão nesse mundo, me diz. Meio segundo depois eu vi aquilo, pastor. Não. Ouvi um cachorro latindo. Meu Deus. Juro por Deus, olha essa luz que me ilumina. Como assim? Na calçada, assim, um pouco abaixo, passava um desses carrinheiros, sabe, puxando um carrinho lotado de papelão, e acompanhado por um vira-lata, que protestava ali contra alguma coisa, sei lá o quê, resolveu latir naquela hora. Ou quem sabe respondia a pergunta que eu tinha feito, né? Com certeza.
Olha, meu irmão, essa é uma lembrança que não vai sair da minha cabeça nunca, viu? É uma coisa impressionante. Adivinha o impacto que isso teve em mim? Mas Foi como se o próprio Deus rugisse lá de cima, em resposta à minha pergunta: meu filho, tu vai querer que eu desenhe? O sonho antigo ressuscitou assim, mas na mesma hora. Se bem que se Deus se manifestasse assim tão diretamente, eu ia dizer alguma coisa contra. Senhor, tu é testemunha do que eu fiz o meu melhor, que não fiz mais do que não deu, né? tem certeza que é isso? Olha, a confiança de que eu ainda poderia fazer a diferença para os bichos voltou. Sabe, não apenas construindo uma estrutura forte para os animais, porque é o tipo de coisa que beneficia, a gente sabe, beneficia meia dúzia. E os milhares que andam por aí, né? Mas fazendo alguma coisa assim mais definitiva e no geral, assim, sabe? E trazendo outras pessoas de ideia, com a ajuda da internet, hoje em dia, das redes sociais, coisa que não tinha naquela época, né? Até que algum tempo depois, eu aqui na rádio, fazendo o show da manhã, com você, pastor. Sim. Fazendo o show da manhã. Claro. Não sei se o senhor se lembra disso. A Tribuna do Paraná era em papel ainda. Claro, recebíamos ela toda A gente manhã. recebia. É. E no portal da Banda B também, eu vou citar uma concorrente aqui, Claro. não tem importância, para ser exato, no dia 10 de julho de 2023. Foi exatamente esse dia. Quem quiser olhar na internet, no dia 10 de julho de 2023 tinha a seguinte manchete: Vaquinha busca dar novo lar para a protetora despejada com 80 cães e 30 gatos de casa no São Brás. Me lembro perfeitamente. Lembro. Dizia o artigo: a protetora, eu vou dizer o nome errado aqui, não vou dizer o nome dela. A protetora Claudete Soares, atenção, trocando o nome, como o de todo mundo, menos o meu. Como respeito a cada um, seguindo sobretudo a tradição do programa, né? Que há mais de 30 anos troca os nomes dos que fazem parte aqui das narrativas. A protetora Claudete Soares precisa desocupar, agora no mês de julho, o imóvel em que mora há 5 anos com 80 cães e 30 gatos no bairro São Brás. Em junho, porque o imóvel é alugado e os proprietários perderam uma ação judicial em que o local estava envolvido. Ô, Jesus. Devido à quantidade de animais que acolheu, a Claudete não consegue alugar uma nova casa. Eu estou lendo o que está escrito lá no jornal. Com um terreno amplo para abrigar todos, já que ele está obrigado a desocupar o imóvel imediatamente. Por isso, o grupo de voluntários, liderado por uma outra senhora, que apoiava as ações altruístas em Curitiba, se juntou e fez uma vaquinha online para arrecadar doações e dar entrada na compra de um imóvel para Claudete. A meta era conseguir 350 mil em poucos dias. Tinha que ser rápido, né? Até a tarde, eles tinham conseguido 33 mil só. 464 pessoas tinham ajudado, mas não passou de 35 mil. É dureza, né? Não. Puxa, é muito difícil. Eu entrei em contato com a Tribuna, falei que queria ajudar, peguei o endereço da Claudete e a situação era desesperadora. Além de ter que comprar um terreno, assim, a toque de caixa, sem ter nem 10% do dinheiro necessário, tinha que construir os canis, entendeu? Já que ela morava sozinha ali com os bichos e vivia momentos de terror. Não bastasse ter cuidado dos bichos todos, vivia momentos de terror. Sabe por quê? Os novos proprietários que tinham conquistado o direito ao terreno na justiça faziam campana todas as noites diante do abrigo, gritando que se ela não saísse logo, iam pôr fogo na casa e queimar tudo, inclusive nela e os animais. Que maldade, o que é isso? Que maldade. Entendeu como é que é? Eu tinha um dinheiro da venda do meu antigo abrigo, aquele que tinha sucumbido lá no Campo Santana, e juntando o que tinha sido arrecadado na vaquinha, talvez desse para comprar um terreno. Foi a ideia que eu tive. Mas sabe, não é assim de um dia para o outro, né? Comprar um terreno. Primeiro porque os que aparecem, no primeiro momento, custavam mais do que eu tinha, mesmo acrescentando o dinheiro da vaquinha. E outra, precisava ser um terreno grande, que desse para abrigar os 100 e poucos animais, e tinha de ter uma casa, porque, por mais humilde que fosse, para Claudete morar. Claro. E que tivesse energia elétrica, tivesse água potável e internet para manter contato com as pessoas. Sim.
porque era preciso conseguir ração para os bichos, uma quantidade grande, porque eram 100 e poucos animais que precisavam comer todos os dias, produtos de limpeza e um terreno que não pudesse ser muito longe do mundo, porque ela precisava manter contato com as pessoas, né? Precisava ir a pé a alguns lugares, já que não tinha carro, e um lugar que não podia ter um monte de casas à volta, porque aí seria questão de tempo para os moradores implicarem e até expulsarem todo mundo dali, como tinha acontecido. Mas não tenha dúvida, é complicado. Como é que é? Sem contar que ainda teria de construir os canis, né? Porque naturalmente qualquer terreno que fosse comprado não teria as acomodações necessárias para os bichos. E isso custava dinheiro. E mesmo com dinheiro, precisava de semanas para ficarem prontos. Enquanto isso, os novos proprietários do terreno perdido, toda noite, no ouvido da Claudete ali, sabe? Dizendo que sabe o que eles falavam? Vai ter churrasco de cachorro aqui. Misericórdia, Jesus Cristo, tem que orar Os pela filhos alma. da puta, desculpe o palavrão. Não, mas é terrível. Entendeu? E ela, coitada, que ama bicho mais do que ela mesma. Imagine a situação dessa mulher. Ela não conseguia dormir à noite. Tinha que trabalhar o dia todo, cuidar de mais de 100 animais e não conseguia dormir à noite. E às vezes à noite levantar, tinha algum que estava doente, algum que estava sentindo dor, tinha que dar um remédio, outro que estava com febre, com a patinha inflamada, porque bicho é assim, é como criança, não sabe se cuidar sozinho, precisa da gente para tudo. Quem não liga, bom, esse deita e ronca, né? Deita e dorme, tá nem aí, só fala, só que faltava me preocupar com bicho, né? Pessoa não tem sossego, pessoa que ama não tem sossego enquanto não ameniza o sofrimento daquele bichinho. É como se um filho estivesse doente, precisando da mãe. Só que à noite, na hora de ela descansar, a corja estava lá na frente, buzinando, soltando bomba para intimidar. Vaza, mulher! Melhor vazar, viu? Tá avisando, vai ter churrasco de cachorro. Que maldade. Aí alguém vai dizer, por que não chama a polícia? Foi chamada 3 ou 4 vezes. Chegava e eles diziam que estavam só ali, que não estavam fazendo nada. Estavam conversando. E baixavam a bola. Dali a pouco, a viatura ia embora e eles recomeçavam. A explicação? A gente não pode destacar uma viatura a noite toda, só para escoltar uma mulher com cachorro. Era isso que eles diziam. Entendeu? O bom senso. Além do mais, na prática, os vadios estavam com razão, né? O prazo para sair já estava esgotado. E como eles não viam movimento nenhum de mudança, pressionavam cada dia mais. Olha, eu saí como louco atrás de um terreno. E para resumir, optei por um que podia pagar, né? Em São José dos Pinhais. Não era o ideal, mas não estava em condição de exigir muito. De saída, surgiu um entrave jurídico. Mas como tínhamos pressa, combinei com a mulher da imobiliária que, a princípio, enquanto aquele entrave não fosse resolvido, eu alugaria o terreno. Sanado o problema, que era o que todos nós esperávamos, a gente consumaria a compra. Eu compraria. Não havia tempo a perder. Agradecida por sair daquele inferno, a Claudete chamou a reportagem da Tribuna para contar a boa nova. E eu só recomendei a ela que não citasse meu nome. Não só porque não gosto de posar de salvador da pátria, mas também porque já tem experiência nesse tipo de coisa. Sabia que em vez de ajuda, o que viria era mais problema para cima de mim, entendeu? Por isso disse, olha, não conta quem, né? Quando fala que alguém ajudou, mas não conta quem foi. Então, infelizmente isso não é verdade. 2 dias depois, a Tribuna estampou vaquinha online e benfeitor anônimo, leitor da Tribuna, eles fizeram questão. Com certeza. Deu um novo lar à protetora e cães despejados. Agora era só alegria, né? É como dizem, depois da tempestade vem a bonança. Será? Ai. O aluguel do terreno, como eu já falei, era provisório, até nossa advogada resolver aquela pendência jurídica que havia. De modo que, tão logo fosse possível, eu rasparia o tacho para efetivar a compra. Por isso, não podia mexer naquela grana, né? Só que a construção das vaias e etc e tal, das fossas, do portão que precisava trocar, que estava caindo, e outras providências que precisavam ser tomadas, isso tudo é dinheiro. Precisei me valer da venda de um terreno em Pinhais, aquele que você... Que eu fui lá aquela vez. Foi lá. Fui. Para fazer frente às despesas. Mas tudo bem, dali a pouco precisaríamos de mais dinheiro para melhorias e outras despesas,
para melhorar a casinha da Carmen, que, olha, estava caindo aos pedaços. Aliás, ainda tá, viu? De modo que não tinha outro jeito. O fato que, apesar da correria natural, das providências que precisavam ser tomadas, o pior tinha passado. Os bichos acomodados, a gente batalhando por ração, por remédio, investindo em melhorias no terreno, nos canis, buscando ajuda de todo lado, mas enfim, vida seguindo. Até que a advogada que estava tratando o assunto, lá do terreno, veio me dar notícia. Renato, eu me debrucei em cima do histórico desse terreno, e ó, ainda bem que você não comprou, viu? Tá tudo enrolado. Ai. É pior do que parecia. Já teve 5 proprietários nos últimos anos e tem problema desde o primeiro. Desde divisão de irmãos, documentação nem se fala, para te dizer o mínimo. Eu te aconselharia a não fazer. Misericórdia, que é isso? Sabe a primeira coisa que eu pensei? Meu Deus, eu gastei 40 conto aqui na construção de baia, na abertura de fossa, cercamento, portão, melhor, 40 pila. É dinheiro. Quarentinha. É. Tudo coisa que se tivéssemos de sair dali, 90% ia ficar. Não dá para levar. Não dá para levar embora. Material perdido. Para qualquer lugar que a gente fosse. Isso depois de achar o lugar, né? Seria despesa tudo de volta. Olha, foi um baque, viu? Depois do primeiro impacto eu pensei, bom, se queixar é a única coisa que não resolve. Isso é uma frase minha. Então se eu digo a frase para os outros, tem que valer para mim, né? Olha, eu digo isso e acredito. Não adianta reclamar, se queixar. Vão pensar, raciocinar. Até que algum tempo depois, a Sueli, minha secretária, me ligou na rádio. Renato, a Claudete ligou lá da chácara. Ela está muito assustada. Ela está querendo sair de lá. Mas como assim querendo? Por quê? De que jeito? Como assim? O que houve? Ela está enlouquecida. Querendo sair quando diz que vai se matar. Não. Juro. Meu Deus, mas que é isso? Juro. Quanta dificuldade, quanto entrave. Amanhã a gente continua na segunda parte. Ó, tô todo arrepiado aqui porque só de lembrar disso, viu? Amanhã a gente volta.